corria 5 quilômetros em um tempo X. Aí no outro dia não, a cada 3 dias quando eu ia de novo eu corria o mesmo 5 quilômetros, só que baixando um pouquinho o tempo. Então pessoal, vamos começar aqui na nossa corrida e vamos ver aqui quantos km eu vou conseguir correr hoje. Vamos lá. Começando aqui, já deu uma pré-aquecida ali. Vamos lá ver aqui o que eu vou conseguir hoje. Eu acho que eu vou passar um pouco dos 5 km. Não sei, né, mas vamos tentar aqui. Depois eu vou estar falando pra vocês aí como foi a corrida, né? E o que eu consegui correr hoje. Vamos lá. Bora ver então. Olá pessoal. Continuando aqui, né? Falando da minha corridinha de hoje ainda. Eu acabei de completar aqui 10 km. Completei 10 km em 1 hora e 2 minutos. O tempo foi um pouco alto, mas o importante é que eu consegui bater a meta hoje. Quando eu comecei a correr, eu imaginei que eu ia correr 10 km. E graças a Deus consegui correr os 10 km. 10 km em 1 hora e 2 minutos. Não é um tempo muito bom não, mas é assim mesmo, né? Cada um tem seu tempo de correr. Respirando aqui um pouquinho porque tô cansado, ó. Esse circuito aqui é um circuito oval, a gente corre em círculo. Porém, eu não gosto muito de correr em círculo, acho melhor correr se for em linha reta. Só que aqui não tem uma linha reta boa de correr, então é obrigado a correr mesmo nesse circuito aqui, que é tipo uma bola. Circuito não, circuito é de carro, de moto, né? Aqui é um percurso oval. Então pessoal, vamos continuar aqui, né? Falando da minha corrida, que eu fui correr lá e falei para vocês que eu ia falar um resumo, né? Então eu fui lá, eu consegui correr 10 km em 1 hora e 2 minutos. Estava dentro do que eu esperava, porque eu imaginei que eu ia correr mais de 5 km. Porém, eu sabia que eu ia correr um pouco mais, só não sabia exatamente quanto. Eu corri 10 km. Então, eu também falei para vocês que eu ia falar um pouco da minha história de corrida, né? Porque já faz um tempo que eu corro, né? E assim, do nada, ninguém não chega e corre muito. Então eu vou contar para vocês como é que foi que eu comecei a correr, né, que já faz um tempo. Em 2014, o meu filho passou num concurso público. E esse concurso, para ele assumir, ele tinha que fazer um teste de aptidão física. E na época, nós não fazíamos nenhum tipo de corrida, essas coisas. Só que na época, né, a gente jogava vôlei, né? Era o único exercício físico que a gente fazia. Só que jogar vôlei é uma coisa e correr é outra, totalmente diferente. Aí como ele foi chamado, né, para o concurso e precisava desse teste físico, aí nós fomos lá. Eu chamei ele para nós começar logo a correr, né, antes de chegar o dia dele fazer o TAF, né. E aí nós começamos a correr, do primeiro dia que eu fui com ele, ainda lembro como se fosse hoje. Eu consegui dar meia volta só no campo de futebol.
acredito que uns 300 metros eu corri. E não consegui mais. Começou a faltar o fogo, né? E comecei a sentir um incômodo na perna, né? No calcanhar, na parte de trás. E aí parei. Também até porque, além de eu não ter costume, né? Eu estava com um sapato de jogar futsal. Aí não tinha condição. Então, aí o dia foi passando, nós fomos continuando, correndo. E fomos indo, correndo, até que chegou o dia dele fazer o teste. Aí ele fez o teste, graças a Deus passou, com muito esforço, né? Porque não é fácil a gente fazer um teste físico sem ter costume, mas aí ele conseguiu passar, porque também nós tínhamos corrido algumas vezes. E aí, depois disso, né, ele assumiu o serviço dele, aí nós continuamos de vez em quando dando umas corridas, umas carreiras poucas, né? Aí fomos correndo, só que aí chegou o dia que ele foi trabalhar no interior. E aí eu fiquei correndo sozinho. Aí nessa época eu corria sozinho, aí eu botei na minha cabeça mesmo, sem ninguém me dar indicação, sem nada. Eu mesmo pensei, eu vou melhorar minhas corridas, né? Aí eu bolei uma técnica, como que eu ia bolar minhas corridas para me melhorar. Aí eu fazia assim, comecei correndo, né? 1 km, 2 km, aí fui melhorando. Aí cada dia que eu corria, tipo assim, eu corria 5 km em um tempo X. Aí no outro dia não, a cada 3 dias quando eu ia de novo eu corria o mesmo 5 km, só que baixando um pouquinho o tempo. Aí nisso eu fui. Aí muitas vezes também os 5 km eu corria assim, eu esticava um pouquinho, aí diminuía a velocidade, acelerava e diminuía. Então dessa forma eu fui melhorando meu condicionamento físico. E aí também, aí depois desses 5 km que eu conseguia bater tranquilo, aí eu fui aumentando. Aí eu corria 8 km, 9 km, aí chegou o tempo de eu correr 10 km. Aí eu fazia a mesma coisa, corria 10 km no tempo X, aí depois eu corria o mesmo 5 km com menos tempo um pouquinho. Só que não é fácil não, se a gente correr no tempo X, para diminuir 20, 30 segundos não é fácil. Mas graças a Deus ia ainda assim dava certo, eu conseguia diminuir meu tempo dos mesmos 10 km. Aí eu fui até que aí eu mesmo pegava minha moto e ia marcar a quilometragem de moto, porque para mim saber exatamente o circuito que eu ia correr e quantos km dava. Eu sei que aí aí depois eu aumentei para 15, consegui bater 15. Aí depois 20, consegui bater 20. Aí eu ia alternando, eu ia sempre alternando. Um dia eu corria 5, outro dia eu corria 10, outro dia eu corria 15, outro dia eu corria 20. Isso eu só ia a cada 3 dias. Aí quando chegou... Teve um dia que eu disse assim, hoje eu vou testar quanto que eu aguento correr mesmo, para me ver qual é o meu limite. Aí eu fui lá e consegui correr, o meu recorde até hoje foi 23 km. Consegui correr 23 km, só o tempo que não foi muito bom não, mas eu consegui correr 23 km sem parar. É tanto que outro dia eu fui correr de novo esse mesmo 23 km e não bati, não consegui. Nesse dia que eu fui bater esses 23 km, tentar passar para 25, eu só consegui correr 20 km. Aí as pernas cansou, comecei a não sentir mais as pernas, eu parei. Então o máximo que eu consegui correr até hoje foi 23 km. E não mais do que isso. Aí depois disso, né, que nessa época nós morávamos em Roraima, que agora nós estamos morando em Goianira, Goiás. Aí nessa época que nós morávamos lá, o Senhor preparou, nós viemos em uma missão para cá e ficamos aqui. Então, quando nós chegamos aqui, aí a cidade é grande, é meio difícil, a gente vai trabalhar e é mais tumultuado, aí fica ruim para a gente estar correndo. Aí praticamente eu parei de correr. Eu passei acho que 1 ano e pouco sem correr, né? Aí depois disso eu dei umas corridinhas bem pouquinhas, mesmo fraca. Aí depois desses dias que eu corri, aí parei, nunca mais tinha corrido. Aí um dia desse agora, há uns 4 meses atrás, eu comecei caminhando por aqui com a minha esposa, às vezes sozinho, às vezes com meu sobrinho, só caminhando mesmo. Aí também eu fui lá em Roraima, passar um mês lá, fui resolver umas coisas lá, trabalhar, fazer um serviço lá. Aí lá também eu, com meu menino, né, eu comecei a dar umas carreiras de novo lá com ele. Só que pouco, eu acredito que eu corri com ele lá acho que umas 5 vezes ou mais ou menos por aí. Foi poucas vezes que eu corri com ele. Lá nós corria 2 km, 3 km, eu acho. Nós corria pouco lá.
Acho que o máximo que eu corri com ele lá foi uns 4 quilômetros. Aí vim pra cá de volta, né? Aí tô aqui já há uns 3, acho que uns 3 meses já que eu cheguei. Aí eu comecei, né, dando as caminhadas de novo. Aí comecei a correr de novo, né? Aí eu já dei umas corridas por aí, mas sempre assim, corrida fraca. Aí fui lá agora e corri 5 km, né? Até eu fiz um vídeo, tá aí no canal. Eu corri 5 km em 30 minutos, né? Aí agora eu fui lá e corri 10 km em 1 hora e 2 minutos. Então essa é a minha história das minhas corridas, como é que eu corro. E também falar para vocês assim, que quando eu estava correndo lá em Roraima, eu cheguei num auge meu, pela minha idade, tão bom, considerado bom, que eu consegui até bater o tempo que a polícia faz, que é 2.400 metros em 2.400 metros em 12 minutos. E eu já consegui bater 3 vezes esse tempo. O primeiro meu tempo que eu bati foi em 11 minutos e 58 segundos. Aí o outro eu bati em 11 minutos e 52 segundos. E meu último tempo que eu bati dos 3 foi 11 minutos e 48 segundos. Então, não sou melhor do que ninguém, longe disso aí, mas para mim, para minha idade, bater um tempo da PM não é muito fácil, mas graças a Deus eu consegui. Então essa é a minha história, das minhas corridas, né? Se vocês pretendem correr, né? Vocês comecem numa caminhada de leve, depois vai aumentando e depois vocês começam a correr. Agora eu também dou uma dica importante para vocês que têm interesse em começar a correr, né? É que quando vocês começarem, vocês têm que levar água. Levar uma garrafinha de água, né? E começar caminhando, já bebendo água. Aí quando vocês começarem a correr, aí vocês aprendem a botar um pouquinho de água na boca e jogar fora, para ir molhando a boca, né? Porque quando a gente não tem costume, a gente acha ruim jogar água na boca e jogar fora. Mas a gente aprende rapidinho. Então é isso aí, a corrida é muito bom para o nosso corpo, né? Ela faz muito bem para nós, para nossas pernas, porque quando nós ficar velho, nós vamos precisar muito das nossas pernas, né? Para nós ter firmeza para andar. Então, né, esse foi o vídeo de hoje. Espero que de alguma maneira eu consiga estar passando boas informações para vocês, né? Que seja útil para vocês esse vídeo, né? Que eu esteja influenciando vocês em uma coisa boa, que correr é tudo de bom, ele faz muito bem para a saúde, né? Então, desde agora eu agradeço aí que vocês compartilhem esse vídeo, vocês dêem um like, né? Que vocês se inscrevam para estar ajudando o meu canal aí, para a gente estar crescendo e fazendo mais vídeo para vocês. E a hora que eu tiver a oportunidade, eu vou fazer mais vídeo para vocês. Eu fico por aqui, né? E é vocês daí, eu daqui. Tá bom então, valeu, fique com Deus.